Olá, olá, olá. É isso? A câmera tá pegando bem aqui, minha testa, e não pode pegar o meu cucuruto aqui. Não tem Tá jeito bom? de ficar bonito. Eu vou ficar aqui, ó, pra ninguém ver. Eu tô aqui num corte de cabelo em homenagem ao meu Shifuzi-chan, que esse foi o corte que eu fiz em 2015, 13 de dezembro de 2015. É mesmo? Estava assim. Tinha um pouco mais de cabelo aqui, ó. Deixa eu mostrar, vai. Tinha um pouco mais de cabelo aqui. Mas o corte é homenagem a ele por quê? não, é um corte padrão? Em homenagem à cerimônia de discipulado. Mas é um corte padrão? É. Tanto é que na foto, você olha a foto assim, eu sou o único brasileiro entre os chineses. E ninguém encontra diferença entre eu e os chineses. Não fala, nossa, Olha só. esse chinês é mais E o único, pretinho. o único brasileiro é o alagoano. alagoano. Exatamente. Da hora. Bom, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Como é o nome, Márcio? O que sei sobre o Tigres e Dragões? Aê, garoto, recebendo hoje. Treinei. Olha, essa segunda temporada, ou terceira, não sei, Igor, como é que a gente chama, tá demais, hein? Só gigantes, hein? Só Nossa, gigantes. Gigantes do ringue. Nossa, gigante dos rings, agora foi longe, hein, Márcio? Bom, a gente está recebendo aqui, até fiz uma cola que eu recebi 25 Você páginas. sempre fala isso da cola, né? Recebi 25 páginas do professor Edgar aqui com a biografia. Eu falei, caramba. É porque Vou é fazer... só gente graduada que a gente tem recebido. Lógico. Não é? Bom, primeiro agradecendo demais a presença, professor Edgar. Eu falei Eduardo? Não, você falou Edgar. Edgar Marino. Martino. Ixi, olha aí a minha cola. Já começamos bem, hein? Não tem problema. Bom, normal. Professor Edgar começou treinando karatê, certo? Ali em 91, mais ou menos. Treinou por 4 anos, se graduou como faixa marrom. E eu achei curioso, essa já é uma primeira pergunta que eu vou deixar pendurada aqui. Na sua bio você fala que mesmo com insistência da sua mãe para você treinar Kung Fu, você escolheu karatê. Acho que vai ser um bom tema para a gente abordar depois. Depois, lá por volta dos anos 2000, você inicia o Kung Fu com o professor Robson, e por conta de influência de amigos que já treinavam louva-a-Deus. Aí na tua biografia você fala que você visitou uma academia do estilo Hungário, estilo do Tigre, mas você não sentiu que era ali que você tinha que treinar. E aquelas coincidências da vida, voltou caminhando para casa e viu uma faixa ali de aulas de Kung Fu, estilo Shaolin do Norte, na Avenida Casa Verde, veja só, Zona Norte de São Paulo. Foi em 2000 mesmo que você começou a treinar. Exato. Exatamente. Depois disso, seguiu praticando Kung Fu. Nas competições, participou muito em competições de Taolus ou Kati, que era a forma que a gente mais carinhosamente chama. Sandá também. Até que em 2014, você faz esse processo de se conectar mais formalmente à Sino Brasileira, via Mestre Thomas. 2011. 2011. E depois de 17 anos de prática, em 2017, recebe da mão do grão-mestre Chan Kao-wei o diploma de professor formado dentro do sistema Shaolin do Norte. Muito bem-vindo, professor Edgar Martino, para esse nosso bate-papo. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite também, né? Você falou obrigado por vir, obrigado pelo convite, em primeiro lugar, né? O que é melhor? É Kung Fu ou Karatê? A pergunta normalmente é outra, né? Olha, Não, e tem que só tem que classificar também que é Karatê, Shorin-ryu. Shorin-ryu. Nossa, muitas pessoas que vieram aqui treinaram Shorin-ryu. Acho que eu não me lembro de ninguém falar que treinou Shotokan ou Kyokushin, eu não me lembro. Eu não sei se vocês sabem desse detalhe do Shorin, da origem dele. É de Shaolin, né? Exato, porque o japonês não fala Shaolin, ele fala Shaorin. E aí virou um karatê que veio do Shaolin. Então, digamos que eu treinei a minha vida inteira Shaolin, né? Se for ver, né? A versão japonesa e a chinesa, né? Mas entrando na pergunta dele, eu acho assim, o que é melhor é difícil falar. Não tem melhor, na verdade, né? Eu adoro Kung Fu. Eu sou fascinado, assisto filme, gosto de série, etc. Pelo nome né? da sua escola dá pra saber que você assiste filme, né? Depois vamos chegar aí, vamos chegar aí. Nesse aí, vamos chegar. Mas o karatê eu acho sensacional, eu acho muito bom a força que eles impõem, os kiais que tem, a postura marcial que eles têm.
né? Eu pratiquei 4 anos, acho que foi isso, né? 4 anos. Gostei muito. Eu só saí porque o meu sensei na época teve problema cardíaco e ele não pôde mais dar aula. Aí eu parei de treinar. Senão a tua trajetória, Era certamente... provável que eu tivesse ficado no karatê. Dependendo dele, assim, sabe? Mas aí depois de um tempo, aí você falou da minha mãe, né? Ela Isso. falava, vai treinar Kung Fu, eu conheço alguém do Kung Fu. Mas sabe quando... Eu acredito muito num feeling que a vida vai te conduzindo. E eu tinha que passar por aquela experiência. Não me pergunte por quê, mas eu sentia que eu tinha que passar por aquela experiência. E só depois de me sentir bem com o karatê, foi tudo bem, e depois eu parei de treinar qualquer coisa, quando vieram esses meus amigos na faculdade, tô treinando louva-a-Deus, eu falei, pô, bem que eu podia voltar para as artes marciais, né? Ah, você tinha parado, você tinha parado... Eu parei, em torno de um ano, um ano e pouco, sei lá. Era faculdade do quê? De publicidade. Publicidade. Agora, desculpa, só uma curiosidade. O nome da sua mãe é? Silvia. Silvia. E por que a Silvia indicava para você o Kung Fu? Ela já tinha treinado antes? Ela tinha tido alguma experiência com o Kung Fu? Qual que era o... Ou era intuitivo também? Era um pouco porque ela conhecia uma pessoa que tinha os filhos treinando lá. Ah, ok. Né? Mas ela achava que eu deveria treinar Kung Fu. Ela sempre teve essa sensação, parece. A sua mãe assistia os filmes de Kung Fu, não? Não. Era só um feeling mesmo. Só um feeling. Ela nunca teve esse interesse em arte marcial, esportivo em geral, né? Ela não é do esporte. Ela gosta de caminhar, né? Mas as mães não erram. As mães não erram. Ela acertou desde sempre. Desde sempre. Muito bem, muito bem. Quantos anos você tinha, mais ou menos, nessa época? Já ter 14, 14 anos, talvez. Podia ser uma rebeldia também de você não querer Kung Fu, porque ela que tava falando. Que nessa fase minha mãe falava, eu fazia B porque é rebelde, né? Pô, acabou, adolescente. Acho que não, eu não me sinto rebelde. Naquela época eu não era rebelde, assim. Acho que Hoje eu sou, né? Hoje eu sou rebelde. Sou do contra, faço tudo errado. Não. Eu acho que só porque foi um feeling mesmo. Entendi. Eu queria fazer o karatê. Né? E foi muito bom o período que eu passei lá, foi muito gostoso. Meu irmão treinou junto o karatê também. Ah, legal. A gente fez junto esses 4 anos e pouco aí. Foi lá em Santana. Foi tudo na Zona Norte. Minha vida, metade da minha vida foi lá na Zona Norte, né? E você é natural de São Paulo, tua família também? Isso. E nasceram ali pela Zona Norte? Ou... Nasci ali na Paulista, tão paulista. Eu nasci no 9 de julho ali. 9 né? de julho. Então, mais paulista ali, não tem, né? Legal. E seguindo nessa pergunta que o Igor fez entre o que é melhor, se é karatê ou Kung Fu, um complemento disso é que conexões ou que semelhanças você encontrou depois que você começou a fazer Kung Fu? Você encontrou alguma semelhança? Você, sabendo já dessa influência do Shaolin para a tradição marcial japonesa, tem semelhança ou não? Não tem muita semelhança, não. A questão das bases, sim. Né? A questão das bases, né? O chamar ali para baixo, não é uma arte marcial. O karatê Shorin não é uma arte marcial que você fica mais em pé nem nada. Ele é bem baixo. A força, eu acredito que eu uso aquele Fadin. Eu uso ele até hoje do jeito que eu aprendi no karatê. O karatê, como que se chama o Fadin? É Kime? Não. Boa pergunta. Faz muito tempo. Se você está assistindo aí, sabe como que é vou dar um Google. Comenta aí embaixo. Isso. Pode comentar aí embaixo. Mas esse nome no karatê eu não sei, não. O Kiai é o nome do som, né? No final dos movimentos ali, né? O Kiai. Mas isso aqui... legal. Porque tem muito, né? No karatê é muito nítido, né? Você vê eles... A roupa até faz o barulho, né? Um kimono mais duro ali, mais engomado, né? Então, conforme você trava, faz um barulho a roupa, né? E é muito legal. Eu acredito até que esse som faz parte, né? Se você não fizer aquele barulho, não tá com a força certa. Lógico, por exemplo, eu pratico o Shaolin do Norte e ele não é igual Xingyi, né? Que é todo muito forte. Mas eu acho que todo estilo vai usar, toda arte marcial vai usar essa... Em determinados momentos tem a dureza ali, né? Essa firmeza no final. Eu gosto de falar muito para meus alunos, suave e forte. Suave, então ele tem que ir leve e rápido
e terminar bem forte. Se você vai pesado desde o começo, ele não chega. Né? Se você vai leve e termina leve, também não vai ter força no final. Como você hoje, professor de Kung Fu, tudo, e você praticou bastante tempo Karatê, né? Tem marrom e é bastante tempo. E eu nunca pratiquei Karatê, mas eu tenho colegas que praticam, professores e tal, e eu sempre vi no Karatê um lance muito voltado até para combate, assim, sabe? Muito comitê, né? De lutar e tal. E tem muita gente que diz que no Kung Fu não se luta, né? E como você praticou os dois, como que você enxerga isso? Porque eu tenho certeza que no Karatê você treinava muito, né? Essa parte de meio que combinado, né? Mas tem uns exercícios de luta, assim. E toda aula tinha luta, assim, pelo menos os meus amigos que eu vi, assim, treinando. Na minha primeira academia que eu tive, tinha aula de Karatê. Então eu via muitas aulas, né? Então toda aula tinha luta, assim, entendeu? E no Kung Fu não é toda aula que você luta, né? Como que você enxerga esses dois lados, assim? Eu acho assim, tem muita gente que vai pensando na arte marcial como um exercício, né? Então você tem que respeitar essas pessoas que não estão afim de lutar e tal, mas eu acredito que a arte marcial é para treinar luta, né? Você tem que desenvolver esse lado, né? E o Karatê, a gente tinha o comitê. Comitê é a luta ou não? A luta. O comitê é a luta. A gente fazia, era, no caso do meu estilo, ele é só um semi-contato, não era pesado. Meio que pontua, né? O sensei para ali, dá um ponto, é isso? Né? Dá ponto. Diferente do Kyokushin, se eu não me engano, ele já é mais forte, mais pegado, né? E eu faço a mesma coisa lá na academia, com o Shaolin do Norte, a gente treina as lutas, sombra, né, que a gente chama, né, chega perto, só um semi-contato e tal. Aquilo que a gente chamava de lutas combinadas, luta clássica. A gente chama de combinado, mas aquele mesmo combinado, né? Quase que um sparring, né? Assim, um sparring, exato. Isso. É um sparring, que você não é a luta, mas você dá aquele toque, né? Se tiver que derrubar, o outro não vai segurar para não cair, ele dá uma flexibilizada para tomar uma queda, né? Um sparring, entendeu? Uma lutinha, vou fazer uma lutinha. Uma lutinha, Isso está presente em todas as aulas. Exceto o Tai Chi. Na verdade, eu chamo de combate do Tai Chi fazer o Tuiso. O Tuiso. Né? Então, a gente fica praticando. Então, se for ver, tem combate em todas as aulas. Eu sou professor de Sandá também lá, né? Então, lá a gente tem mais contato no Sandá. Óbvio que é o seu colega, você não vai nocautear ele, né? Mas é mais pegado, tem que sentir, porque principalmente quem vai para campeonato tem que sentir a pressão, né? Mas para quem não quer campeonato, aquele lado, eu quero fazer exercício e tal, então já deixa um combate mais leve. Mas o Sandá é obrigatório, tem que fazer o combate. No Kung Fu, no Shaolin, a gente já faz um combate mais... Mas no Sandá, por exemplo, se tem um aluno... na verdade, não era... o que vou te perguntar uma coisa diferente. Você pega alunos de Sandá que não treinam Kung Fu? Pego. Você pega. Então, aí só Sandá. Isso, aí vamos supor que entra lá um grupo misto, mulheres, homens, enfim, e que não querem lutar. Fala, professor, eu não quero lutar, não quero tomar porrada na cara. Posso só entrar e fazer uma manopla, um saco de pancada? Dá pra fazer, sim. Você consegue direcionar. Dá pra ir. Porque eu acho importante isso, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer um exercício, uma atividade... Né? Aí tem uma turma que eu não quero apontar onde aí, que é a academia? Não gosta de tomar porrada na cara, entendeu? Não quero dizer quem é, mas tá por aqui, entendeu? Tá por aqui, tá por aqui, né? No ambiente. Isso, tá no ambiente. Onde que é a academia? Para fazer uma aula experimental mesmo? É lá no Ipiranga, só pra complementar. Tem uma frase, essa frase que é dele, né? A última que você mandou aqui, Gil? Uma arte marcial. Sim. Tem uma frase, o Gil mandou um resumo pra gente, né? Do convidado. Uma arte marcial tão linda que mudou completamente minha vida. A gente está falando da parte marcial, né? Onde que entra a parte de arte? Beleza? A arte, da beleza. Ao seu ver, assim, no Kung Fu ou no Karatê, onde que entra a parte da arte, né? Eu acho que é você colocar... É você fazer um tipo de filosofia com o movimento. Aquilo que vem de dentro para fora, o yin yang fluindo. Eu acho que isso daí é tão gostoso de sentir quando você consegue... Assim como um artista vai pintar um quadro, né? Vai fazer uma escultura, ele se concentra naquilo e ele vai sentindo o que está fazendo. Ele não faz só uma forma geométrica. E a gente também, enquanto a gente está fazendo muito rígido, só aprendi assim, tá muito quadradinho, você não está sentindo ainda.
Mas a partir do momento que você começa a fluir, aquilo lá tá passando pelo seu corpo, e você tá conduzindo, até você passa a perder a forma. Você vai para a forma e sai da forma. E aí você consegue... Aí que entra o combate, por exemplo. Sim. Porque o combate não tem forma, né? Mas, de qualquer maneira, voltando, né? Fazer o Kati, o Taolu, é tão gostoso. Você, quando atinge esse nível de concentração, esse nível de atingir o emocional... Eu vou até citar um exemplo. Eu estava ensinando Tantui, vocês devem conhecer o Tantui bastante, né? Tantui é um Kati na minha academia, pelo menos, ele dura 45 minutos fazendo. E você vai de base em base, parando. A pessoa no começo, a perna dói, transpira pra caramba, fica sofrendo, sai com dor nas pernas, etc, né? Mas eu tive um aluno, por exemplo, que ele no meio desse Tantui, ele começou a chorar. Mas não é chorar de dor. Sim. É chorar de autossuperação. Chorar de que atingiu algo dentro dele, algo que ele não acreditava que conseguiria fazer. Era um aluno iniciante, né? Ou não? É um aluno... os que chegam no Tantui, eles têm 8 exames... É o 8º exame lá na minha graduação, né? Deve dar uns 3 anos, 3 anos, né? Já é um aluno. Já tem um tempinho já. Sim. Mesmo assim, até lá ele ainda não tinha tocado isso, né? E ele tocou através do esforço excessivo. Eu gosto de um trecho do filme lá, o Sem Olhos, né? Vocês assistiram, né? Ele fala que o Kung Fu é quando você atinge... você treina tanto que você não tem nem mais suor para ter, que até os ossos doem, aí você está atingindo Kung Fu. Eu interpretei, lógico, você treinar muito, mas treinar tanto para você tocar esse local que são poucos que conseguem atingir. A maioria passa só tendo a parte física e não chega no emocional, que eu acho que é a parte mais profunda dele, né? Do Kung Fu, da sair da superfície e afundar. Mergulhar. Que nem aquela cena lá como é que chama? Do gelo flutuando, né? Que fica aquela maior parte, 70% tá embaixo da água, né? Aí você só tá vendo aquela parte de cima, né? E como chegar nesse nível? Treinar muito. Eu vou usar o exemplo do meu mestre, né? Um dia eu cheguei e perguntei, mestre, como é que eu melhoro o cavalo? Ele falou, faz mais cavalo. né? Acho que para atingir, você tem que praticar muito. Mas eu não digo só transpirar muito, você tem que praticar também o resto que tem, né? O restante, você estudar, você ver um filme e você diferenciar um filme hollywoodiano de um filme chinês. Filme chinês, você consegue ver essa interpretação deles. Eles vão e filmam aquilo que em Hollywood eles cortam. Né? Eles põem um monte de corte. Você sabe, tem uma cena do Tigre e o Dragão, do primeiro, que o Li Mubai, ele tá num pátio, treinando espada sozinho. Cara, aquela cena... Eu sempre fico tocado com aquela cena. Ele não faz nada demais. Ele tá de pé, só faz assim... Cara, mas... já viu? Sim. Cara, aquela cena eu acho incrível, assim. Ele não faz movimento mesmo, porque o ator mesmo, ele não pratica, né? Ele nem pratica. Ele não pratica. Mas ali ele vai num ponto que eu acho que é isso. Quando a gente sente esse ponto, mexe muito com as pessoas, né? E eu acho que só quando você é praticando, né? Não tem muito segredo, assim, pra... Então, mas por outro lado, depois que a gente voltou a gravar aqui essa segunda temporada, eu tenho pensado mais, refletido mais sobre as coisas que a gente tem falado aqui, principalmente no Tai Chi. Porque eu não sei, eu sinto que quando a gente fala de Tai Chi, a gente vai para uma área mais filosófica e mais reflexiva. E aí, o Tai Chi, por exemplo, para mim, agora parece que está virando algumas chaves. Eu fui fazer lá duas aulas lá com você esses tempos. E aí eu vi você fazendo, vi o pessoal fazendo. Começou a virar algumas chaves para mim, mas é mais um exercício mental do que físico. Porque praticar eu não tenho ido muito lá, né? Só queria compartilhar isso mesmo não. Muitas vezes mas às vezes eu sento lá, assim, quando dá tempo eu sento, eu fico vendo lá, às vezes, os alunos praticando do Gil, assim. Porque eu tô copiando as técnicas, né? Tipo, sabe aquelas coisas assim que tô copiando pra depois desafiar o professor. Chama de benchmark. Não, mas aí eu fico vendo isso, porque às vezes tem alunos... Ainda bem que é meu sócio, entendeu? Ainda bem que é meu sócio e meu irmão de Kung Fu, então... Eu fico vendo alguns alunos e eu percebo que o cara tá num outro lugar. Assim, tem alunos assim que estão... Se desabar, tiver um terremoto, o cara vai
continua. E é muito legal você conseguir perceber isso ali. Eu acho admirável esse nível de concentração que consegue chegar. E às vezes, eu acho que a prática, quando a gente se preocupa muito em atingir determinados níveis de prática, por exemplo, puxa, meu professor ali, o Edgar, ele faz um soco com tanta energia, eu preciso chegar daquele jeito, como que eu... Acho que quando o cara se preocupa muito, eu tenho a sensação que ele se distancia mais. E quando o cara pratica, só pratica, né? Ele tá mais próximo. E às vezes eu vejo na sua aula que tem alunos mais jovens de treino ali, né? Não jovens de idade, jovens de treino, e o cara tá olhando pro lado, querendo copiar exatamente. E o cara não se entrega. E tipo assim, se erra com vontade, né? E quanto mais ele tá preocupado em não errar e fazer o mais certo, ele tá mais distante de ir para um caminho mais certinho ali. Entendeu? Tem um princípio no Tai Chi que a gente fala de naturalidade, né? Eu acho que é um princípio, na verdade, que se aplica a outras artes marciais chinesas, não só o Tai Chi, que é um pouco nessa linha do que o Mário está falando mesmo. Fazer, mas de uma maneira fluida, deixar fluir. Claro que nas aulas iniciais você quer, né, acertar o movimento, o professor te passa. Pelo menos saber o que fazer, né? Tudo bem, tem essa preocupação. Mas a busca tem que ser para deixar natural. Quanto mais natural, mais a gente vai se aproximar dessas duas dimensões aí. O duro e o suave, enfim. Sim. Mas é trabalho mesmo. Exatamente. Repetição, Observando principalmente você dando aula, por exemplo, a mão ficava parecia que estava em repouso, mas fazer o repouso para mim é difícil. Não deixar ela tensa ou rígida de alguma forma, sim, entende? Sim. Uhum. De deixar a coisa fluida e natural, e isso aí para mim que era, enfim. É como se ela tivesse com um Chi, com a posição e não colocada. Ela está no lugar que deveria estar. Isso. Está preenchida. Está preenchida. Tem um ângulo que está certo porque está certo, não porque é 5 centímetros para lá. Né? Eu acho que enquanto a gente usa muito o racional, que é normal, a gente usa o racional no começo, está treinando, está aprendendo, aquilo vai gravar a quantidade de catis, a forma, para onde vai, isso é racional. Mas depois que você já aprendeu a forma, você tem que tentar sair desse racional, que é isso que a gente está falando, e deixar o inconsciente, o subconsciente funcionar. Ele vai ajudar muito. E você sente aonde deveria estar, mesmo seguindo aquele padrão. Eu acho que... eu vou até citar um exemplo. Uma vez eu estava treinando lá sozinho lá no meu espaço antigo, né? Ainda no Marquês de Olinda. E aí eu falei, muitos podem interpretar de qualquer maneira e fica livre cada um, né? Eu estava treinando Tai Chi e eu falei, dessa vez eu quero fazer o melhor possível para mim, né? Porque quando você está com pessoas vendo, você acaba não sendo 100%. Você sempre está com olhos na sua direção. Naquele dia eu senti ser conduzido. Em alguns momentos eu até parava e sentia quase uma mão pondo a mão em mim e arrumando a minha postura. Eu falei, nossa, Aí eu até falei nitidamente, pode corrigir, pode corrigir. E continuei fazendo e senti os lugares que tinha que ir, eu ia sendo conduzido, parecia que eu não estava mais tendo a intenção de me mover. Ele parecia que estava me movendo sozinho, tipo marionete assim, sabe? Eu falei, e eu acho que é isso, você deixar fluir o seu subconsciente, seu Chi, ou se for um espírita, fanfone dos espíritos e tal, deixa acontecer que o lugar certo vai aparecer. Agora, enquanto está muito no racional, você bloqueia tudo, é o que você falou. Sim. Quanto mais você pensa, mais distante você está. Mais distante. Não, professor, você falou várias vezes Várias vezes não, mas você falou no início, e eu também mencionei isso aqui, que você teve uma passagem pela faculdade, né? Você chegou a se formar em publicidade e propaganda. Sim. Chegou a trabalhar? Trabalhei. Nessa área. E qual foi a chavinha que virou para você? Eu imagino que você não atue mais com isso. Não, é só para mim mesmo, né? Agora eu faço publicidade e marketing para mim. Eu fiz a faculdade, terminei a faculdade, já entrei na pós-graduação de marketing. Falei, se eu terminar a faculdade e não entrar na pós direto, eu não vou fazer mais, né? Já entrei, fiz outros cursos também na área, né? Porque eu estava interessado em, primeiro, criação publicitária. Legal. Aí passei muito tempo. Aí, então, chegou um momento eu falei, não dá mais. Por quê?
Aí entra na sua pergunta. Eu ficava até as 4 da manhã. Normal. Todos os dias. Todos os dias, até as 4 da manhã. Os pedidos chegavam às 5 da tarde. E eu não trabalhava, eu quase não tinha trabalho durante o dia. Era às 5 da tarde e às 4 da manhã. Eu quase invertia os meus horários, né? Isso numa agência? Numa agência de publicidade. E eu passei por 4 agências, né? Pra testar e ver se era isso mesmo, né? Será que é isso mesmo? E era sempre igual, não valia a pena, sabe? Eu não sentia preenchido com aquilo. Eu tava só patinando e o fato de não dar certo nesta profissão estava me confirmando. Que eu acho que nesse é um sinal. Nesse período você continuava treinando? Tava treinando. Não dava aula ainda? Não. Continuava ainda treinando só treinava, Kung Fu na paralela. Aí eu entrei, uma hora eu determinei, eu falei, acho que não é publicidade, não é criação, eu vou tentar o marketing, né? Daí entrei numa empresa de telecomunicações, trabalhei como gerente de marketing um tempo, fiquei lá mais uns 3 anos, ainda tentando me entender. Nisso, o Robson, meu Chifu Robson, ele começou a me experimentar lá como instrutor, me punha para dar uma aula aqui, outra lá, tal. E eu tava, tô só ajudando, né? Sabe? Só ajudando. E mal sabia eu o que tava germinando ali por baixo, né? Plantando a sementinha ali. Né? Mas um dia determinado, veio o meu chefe, né? Ele falou assim, Edgar, você tá preso. Ele falou, eu senti sinceridade, não foi o cara tentando me demitir e falar qualquer asneira, né? Ele falou, aqui você tá preso, você precisa ir para outros ares, não precisa mais ficar aqui, eu vou te demitir, eu vou te dar todos os seus direitos trabalhistas, etc, para você sair, porque você não está mais combinando aqui. Eu vou sentir muito, porque eu tenho que pôr outra pessoa, mas você precisa sair. Que legal que ele fez isso. Ele foi muito legal. Te libertou. Foi muito legal. Aí nesse meio tempo, como ele fez isso, e o meu Chifu estava me instruindo, eu falei, acho que dá para dar umas aulinhas de Kung Fu, né? E aí eu falei assim, acho que eu vou alugar um espaço. E aí comecei a procurar devagar, né? Nesse tempo eu fiquei trabalhando de web designer para manter, né? Um pouco... Tem uma entrada ali, né? Ter um dinheiro, uma coisa, pagar as contas, né? Aí fiquei trabalhando de web designer e procurando um local para alugar. Mas procurando um pouco lá na Lapa, quando eu já tinha mudado para perto do Shopping Bourbon lá, né? E aí eu fiquei, procura aqui, procura lá, dar uma pesquisadinha mais devagar, assim, sem... E dando aula, continuando dando aula... Pro Robson, lá no CASASP, né? O Clube da Aeronáutica. Já não tem mais lá, né? Fiquei dando aula e tal, e procurando, até que um dia um amigo meu, o Fábio, me liga, depois de, 3, 4 anos sem conversar, sem falar com ele, né? A gente tava afastado, mas amigo mesmo, aqueles que você vem desde a 4ª série junto, né? Ele, aí, como é que tá a vida, tal, não sei o quê? Eu falei, tá ótimo, tá muito legal, né? Tá divertido. Eu tô pensando em dar aula de Kung Fu. Ah, legal, tá, pá, desliga o telefone. Aí, de repente, uma semana depois, oi, tudo bem? Então, já tem a sua primeira aluna, quando você abrir a academia, já tem ela. Eu falei, calma, não, o que é isso aí, né? Primeira aluna, já tenho antes de ter academia. Nisso, aquilo me deu um clique, assim. Eu comecei a procurar com muito mais vontade um lugar, né? E ver como é que são as coisas têm que acontecer na hora certa, né? Naquela semana eu fui fazer, tratar acupuntura, né? Não ser tratado, né? E eu tratava ali no Instituto Pailin, né, com o Jorge. Aí eu olhei assim, depois do tratamento, olhei mais caro e falei, o que tem lá em cima, né? Ele falou, tem um salão, né? Salão. Aí eu subi, salão gigantesco. Lá na Ibirapuera? Era aquele da República do Líbano? Não, eles saíram de lá, né? Eu tratava acupuntura com eles lá, e aí se mudaram para Vila Mariana, em frente ao Colégio Madre Cabrini. Do Madre Cabrini, sei. Aí tinha um salão ali gigante. Eu falei, nossa, quanto que tá, não sei o quê. Perguntei, falei, semana que vem inaugura. Ela falou, como assim? Tal? Eu falei, agora. Semana que vem eu vou inaugurar. E corri com tudo tão rápido. E o pessoal lá da academia me ajudou, lá do Robson, né? Todo mundo me ajudou, vamos fazer inauguração, não sei o quê, vamos para lá. E eu fiz a inauguração uma semana depois. Isso tudo aconteceu em uma semana, do meu amigo ligar até eu inaugurar.
Em uma semana? Em uma semana. Foi assim, porque é aquela providência divina, assim, é um negócio, eu falo, tem que acontecer aquela hora. Não era para eu ter academia antes, não era para ter depois, e parece que estava quase atrasado já. Foi tão rápida, né? E aí, nisso, eu inaugurei. Ao inaugurar, meu amigo trouxe a aluna, né? Que hoje é minha esposa, né? Foi... Que providência divina. Providência divina. Ele trouxe a esposa, ele trouxe a academia. Como chama sua esposa? É Larissa. Larissa. Aí ela começou a treinar comigo, 6 meses depois a gente começou a namorar, né? Daí... Mas foi... Continua treinando? Tá treinando ainda, já é formada, é minha única formada por enquanto, né? 12 anos já praticando, porque a academia tem 12, então se quer saber quanto ela ou a academia tem de idade, é só que é igualzinha, né? Que legal, que legal. Mas aí hoje, já entrando num assunto que eu acho incrível, que hoje você a sua escola, você comprou um prédio próprio para sua escola. É, montei agora. E você contou isso para mim lá quando você foi lá na Chau, a gente estava conversando e você comentou, né? Comprou um prédio ou comprou o terreno e construiu o prédio? Não me lembro. É um galpão que já tinha pronto. Já estava pronto. Não, e eu acho que isso é tipo o sonho de consumo para qualquer um que dá aula de luta. Ter a sede própria. Qualquer empreendedor, você não tem que pagar aluguel. É tipo ter a casa própria, né? É igual, é equivalente a ter a casa própria. Exatamente. Não, porque o aluguel estava subindo agora por causa da pandemia, teve o GPM, deu umas 2 explodidas assim, nossa. Né? Mas uma explodida assim que você assusta, você fala, você tem que negociar, porque não ia dar para pagar. 30%, 32%. Absurdo. Não ia dar para pagar. E aí eu falei, eu preciso achar um lugar porque não vou continuar. E é no mesmo bairro onde você já tinha sua escola, ou não? É. E assim, olha só, outra coisa de tem hora certa. Eu já estava procurando há muito tempo um local. Só encontrava ou mais longe, com preço menor, talvez, mais barato, ou aluguel, ou que seja para comprar, ou tinha perto, mas era pequeno. Era um ovo e o Shaolin do Norte é espaçoso. O Kung Fu, na verdade, é espaçoso. Talvez só o 21 consegue mais, né? Eu não conheço as aulas, não vou ficar falando, né? Às vezes eles precisam também. Mas... Talvez pro bastão precisa. Pro bastão talvez, do 21 né? Precisa. Mas a gente precisa de muito espaço, né? E, de repente, foi nessa hora do IGPM subir, estourar e tal, e aí veio... Nas minhas pesquisas apareceu um lugar também. Então isso foi recente, agora Ele vem, na verdade, desde novembro do ano passado. Que você encontrou o lugar? Eu encontrei a primeira vez. Uau! E negociação, sim. vai tratando e tal, e só agora que mudei, esse mês passado aí. Mas bem bacana, e diga-se passagem, sai mais em conta do que o aluguel. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida, né? Mas você encontrou, então, esse espaço no auge da pandemia? Auge não, já era final. Já era final? Final. Novembro já estava mais as coisas terminando, assim, devagar. Mais abertas, assim, já estava mais tranquilo. Que assim. legal, que bom. E agora tem um papo interessantíssimo. O nome da sua escola. O nome da... Espera aí, antes de falar do nome, o cinema chinês, você já consumia filme chinês antes de fazer Kung Fu? Sim. Não, antes, não. Ou depois começou a fazer Kung Fu e você... Kung Fu, você vai vendo, aí começa a ver Bruce Lee e tal. E aí você foi assistindo outros filmes? Daí você vai assistindo muitos outros. Como eu praticava o Shaolin do Norte, fui atrás do que era o filme Shaolin, né? Claro. Aí encontrei o Câmara 36 de Shaolin, né? O Câmara 36 de Shaolin é muito legal, aí tem toda uma história das câmaras e tal, mas aí eu poderia ser a Câmara 37 de Shaolin, né? Aí eu falei, não, 37 vai ficar muita coisa no nome, né? Câmara Shaolin, né? E eu lembro muito bem onde foi passando em frente ao Shopping Bourbon lá, indo para casa, onde eu morava. A sua primeira escola, ela já chamava Câmara de Shaolin? Quando eu inaugurei, eu chamava. Aí eu pensei, vai chamar isso, pronto. Porque eu tava aí, nome para lá, nome para cá, não sabia o que ia fazer. E você nem pensou, de repente, em homenagem ao mestre Shan, em colocar algo... Ensino brasileira, alguma coisa? A maioria põe ensino brasileira de tal lugar, né? Sim. E eu pensei, na época... O mestre Shan não precisa seguir o nome. Não, ele não tem esse negócio de tem que seguir o mesmo nome. De como é que chama? Franquia, né? Uhum. Ele fala assim, eu te ensinei, você pega e leva e ensina.
É só, ele não fica querendo prender ninguém, né? E aí eu vi o nome Câmara Shaolin, e nem eram as cores que a gente tem hoje em dia, tudo. Eu fui fazendo, o negócio foi vindo pra minha cabeça, né? Até que a cor laranja da gente era para ser um laranja um pouco mais dos monges Shaolin. Mas aí lá no Brasil é difícil achar essas cores, né? Aí você tem que adaptar com o que tem. Aí vem aquele conselho, olha, se você fala laranja, ele vai ter sempre no mercado. Eu falei, então vai laranja, ficar inventando então, laranja. O seu uniforme ele é baseado no laranja. Baseado no laranja dos monges Shaolin. Mas aí você não usa um uniforme semelhante da cena brasileira, com a calça preta, listinha... A calça preta, mas a listra laranja eu coloquei para os formados. Os que não são formados ficam com a calça preta inteira preta. E você usa a camiseta da cena brasileira ou não? Eu uso a da minha também. Eu fiz uma específica para mim, ela é cor chumbo, né? Só para ter uma diferenciação. E o laranja para os alunos, né? O laranja, e aí não sei se vocês sabem, o laranja dos monges Shaolin e tal, vem da história do budismo, que vem da cor da terra que Buda se iluminou. Então eles pegaram, aquilo veio vindo e para mim virou um laranja, né? E aí esse laranja eu gosto, aí eu fui atrás do laranja, o que ele tinha mais, né? Não só ele tem a energia para treinar, dá um up no seu treino e tal. E também não é cansativo como o vermelho, não é cansativo como o amarelo. Então, ele é mais alegria, assim, né? Agora, diga... Só uma coisa, eu gosto desse nome, Câmara Shaolin. Câmara de Shaolin, né? Câmara Shaolin. Shaolin. É bom, porque quando eu tava fazendo o curso de instrutor, eu ficava pensando assim, se eu abrir um espaço, como que seria o nome, né? Eu acho que eu não colocaria um nome em chinês. Não sei, eu colocaria alguma coisa... Porque, claro, tem todo um significado, colocar um nome em chinês e tudo mais. Mas, não sei, minha cabeça é mais visual, assim, do tipo, câmera Shaolin, eu consigo imaginar. Né? E são duas palavras fortes, né? Então. Duas palavras que te dá a imagem, assim. Né? Você consegue visualizar. Shaolin, câmera... Câmara é forte, né? Câmara, o local, né? Mas na sua escola você remete alguma coisa em termos de identidade visual ou até... dentro do marketing ao filme, à trilogia do filme, ou não? Você só usa o nome? Você diz em relação à decoração? Não, alguma decoração, algum quadro do filme, Gordon Liu, sabe? Umas coisas assim. Até agora era... Desculpa, interrompi. Até agora era alugado e, como eu falei, né? Eu não tenho muito... Não tinha muito pique em decorar demais um lugar alugado, sabe? Eu não me sentia tanto... Eu fazia Sim, tinha os quadros, as armas e tal. Mas agora eu vou seguir um caminho de deixar mais... parecido com um local chinês, né? Pôr os quadros de filmes, a gente já tem conversado muito, coisa do Bruce Lee, o Bruce Lee é muito... Ele que trouxe Kung Fu pro Ocidente, né? Se você for ver, né? Não que ele como mestre, mas ele divulgou, né? Então, mas colocar filmes assim eu achei interessante de pôr, sim. Agora, com relação à Câmara Shaolin, principalmente, né? Principalmente o Gordon Liu e tal. Mas tem os desafios também? Não tem. Sair carregar mais barril, né? Isso é legal. Formação de faixa preta, cria lá um circuito de... Mas o pessoal brinca que eu sou muito criativo com os treinos. Eu vou inventando umas coisas lá que... Agora com um galpão, né? Agora, uma pergunta. Tem tanto filme de Kung Fu, né, dessa época, indústria de Hong Kong, com tantos nomes curiosos... a tua escolha pelo Câmara Shaolin se deu por quê? Tem alguma razão assim especial? Porque eu fiquei pensando, podia ser, sei lá... Kung Fusão? Não, Kung Fusão não. Acho que não ia dar certo esse marketing, né? Kung Fusão, de repente, só se for um... Kung Fu Soccer. Kung Fu Soccer, podia ser um bar, Kung Fu Soccer. Kung Fu Soccer. Eu já me perguntando, tem uma quadra de salão? Isso. Kung Fu Soccer é bom para uma quadra. Para uma quadra, sim. Mas sei lá, Sete Furiosos. Os Sete Venenos de Shaolin. Sete Venenos de Shaolin. O nome é bom também. Nossa, tem tantos. Sete Venenos de Shaolin é um bom nome do podcast, isso aí, inclusive. Já pensou na concorrência. Olha lá, cuidado. Mas eu pensei que tinha que ser um nome fácil de falar. Então, um nome bom, ele é
duas sílabas. A guilhotina, duas palavras. Guilhotina voadora, né? Tem um filme, né? Guilhotina voadora, Nossa, o pessoal não ia treinar lá. Mas, eu vou entrar, tem uma guilhotina voando aqui, né? Mestre Bêbado também. Mestre Bêbado. Esse é o nome do bar de baixo, né? Mas Mestre Bêbado ia ter uma galera que ia querer ir, mano. Mestre Bêbado ia ter uma galera que ia querer ir. Mas o Mestre Bêbado podia ser bom de um bar com temática chinesa. De Kung Fu. Pô, dizer, um bom negócio. Não é? Mestre Bêbado. Vocês podiam fazer lá na Shaw, lá. Nossa, claro. Em vez de chave, ainda bebida alcoólica. Olha, acho que vai vender mais. Acho que vende. Não, com certeza vai vender mais. Professor, não sei se a gente vai atrair bom karma, né? Mas vender vai. Você falou alguma coisa dos alunos formados. Isso significa quando eles chegam na faixa preta, alguma coisa assim? Ou o que é a formação? Como eu tenho 3 modalidades de aula, né? Eu tenho Kung Fu, né? Que eu gosto de falar que o Kung Fu a gente fala Kung Fu comercialmente, mas tudo é Kung Fu lá, né? Sim. Mas tem o Kung Fu, o Tai Chi e o Sandá, né? São as 3 que eu ensino. E cada uma tem a sua formação, separadamente. O Shaolin do Norte, ele é um mais completo, porque ele tem mais características de todos, né? Mas ele é faixa preta. No Sandá tem a quantidade de estrelas, né? As estrelas você segue as mesmas da CBKW. Isso, a mesma tal. Então, que chega na 5ª estrela, tem que ir na Federação Paulista tirar dele e tal. Sim. E no Tai Chi, eu não tenho uma graduação, eu dou só o certificado, o diploma, porque não dá uma faixa. Que aí ensina o Kati de mãos, espada. Eu ensino uma sequência que eu fico variando em Qigong e forma de Tai Chi, né? E até chegar na forma tradicional do Mestre Shan. E tem sabre, sabre e tal. Espada. Né? Então tem espada, tem sabre. Então é um currículo que eu formei. E que eu acho que e formar, eu digo que assim, você sabe do estilo, você tem uma boa base, eu não estou falando que você sabe tudo. Né? Eu gosto de dizer que você tá com a base boa, pode dar aula com aquilo, mas ainda assim você precisa evoluir. Qualquer pessoa que se forma, ela pode ministrar aula? Pode ela sim. Não precisa necessariamente fazer um curso de professor. Sim, eu tenho o curso de instrutor, formar a pessoa, ela entender como é que faz, como é que ela vai fazer. Né? Então, não é só se formar. Formar é aluno, né? Entendi. E uma curiosidade, o sistema, o Shaolin do Norte, ele é grande, né? Porque não é só, usando esse termo comercial, não é só Kung Fu. Você ensina os Katis, os Taolus do Shaolin do Norte, ensina também alguns outros Taolus internos também, né? Paquá, Tin, enfim. Sim. E aí imagino que, não faço ideia de quantos Taolus tem, mas para um aluno iniciante se formar, é uma caminhada de quantos anos? Se ele for um aluno regular ali, 2, 3 vezes por semana? Olha, acho que de 8 a 10 anos. De 8 a 10 anos. 8, se ele for aquele que não falta, vai, 4 vezes por semana. E você, como professor formado, você pode formar outros alunos, ou ele precisa passar pela matriz? Eu posso formar. Eu formo no meu diploma, né? No seu diploma. Eu tenho o diploma do Mestre Shan e eles têm o meu diploma, né? Assim como se eles quiserem, eu vou deixar livre se quiser formar a academia deles, ou se quiserem ter uma Câmara Shaolin filial. Se quiser ter a filial, eles aproveitam do que já está pronto. Se quiserem formar o deles, aí eles fazem o certificado deles. É que assim, o Shaolin do Norte, ele tem os 11 Shaolins, né? Que é o que eu coloco no currículo que tem que saber. Vai receber a faixa preta, tem que ter 11 Shaolin do Norte. Mas 11 Shaolin do Norte 11 técnicas. 11 Taolus. 11 Taolus, 11 Katis. São 11 Katis que tem que aprender. Tá. É o primeiro mais 10, né? Aí eu dou uma pincelada nos outros, né? É só uma noção para conhecer melhor. Então, o que é? Tem o Tai Chi, tem forma 8, forma 16 e a tradicional do Mestre Shan nesse meio tempo. Dou uma pincelada no Louva-a-Deus, um Kati só, um Kati de Olifá, um Kati de Águia. E mais 4 armas, as básicas, né? Facão, bastão, lança e espada. E o Tantui, para dar aquela firmada mesmo, né? E aí é forma. E a partir dali a pessoa vai seguindo um caminho. De acordo com... Eu sinto...
O Mestre Chan fazia muito isso. E eu sinto que eu vou pelo perfil da pessoa. Essa é mais forte, ela consegue carregar mais peso e tal, eu vou dando mais pra cá. Ela é mais leve, mais ágil, eu vou pra lá. Entendi. Entendeu? Ok. Agora, dentro do sistema, a gente falou bastante sobre isso com o professor Iê também. Dentro do sistema, se, por exemplo, a partir do teu feeling, se você identifica que eu, Gil, tenho mais habilidade ali para estilos internos, aí você trilha um caminho junto comigo nessa vereda aí de repente, Tahiti, Paquá, e aí vai. Xinyi também. Xinyi, Ok. E tem um sistema dentro do Shaolin do Norte, quando a gente fala Paquá, existe uma quantidade X de taulus de Paquá? Ou tem um taulu só? Sim, tem o sistema 5, inteiro. né? 5. Ok. Cada um tem uma quantidade lá, né? Cada cati, cada estilo, né? Cada estilo. Né? O Cholifá mesmo são 11, se eu não me engano, 11. Também. Nossa, e o Mestre Chan ensinava os 11. O Mestre Chan sabia em torno de 170 formas. É uma capacidade absurda de memorização. Até agora eu tô com 50 e poucas formas aprendidas e ainda não cheguei lá na metade. E tudo que o Mestre Chan sabia, será que ele deixou isso para alguém? Alguém chegou a aprender tudo? Será que com ele? Alguns dizem que aprenderam tudo. Teve uma meia dúzia que aprendeu tudo. O próprio mestre diz que ninguém aprendeu tudo. Então fica... Mas tem o conjunto, todos juntos sabemos tudo. Então aí que é o conjunto que vai trabalhar agora. Na família, né? se somar ali... Todos sabem. Todos sabem. Vai chegar nesse 170. Mas um indivíduo único deve ter um ou outro, talvez. Tem algum lugar que está registrado tudo isso, não? Tipo um grande livro da família? Acho que não. Boa pergunta, mas acho que não. Fica uma ideia aí. Fica uma ideia. Dá para registrar, né? Acho que pode resgatar a vocação marqueteira e publicitária do professor. Que, aliás, o seu site é muito legal, viu, de navegar. Obrigado. É desenvolvimento seu? É, eu que fiz. Muito legal de navegar. Qual que é o site? Vamos fazer um momento merchan? Se alguém quiser conhecer. câmarashaolin.com.br. Que difícil, não? Nossa. Pois é, nomes óbvios assim, né? Vocês que estão assistindo só não vão entrar lá agora se não quiser, porque é super fácil. Mas se quiser entrar, dá uma pausa aqui, entra lá, deixa aberta a aba. Deixa aberta a aba e volta para cá. E volta para continuar. O Márcio puxou agora sobre o Mestre Chan, né? E o Grão-Mestre Chan. E a gente, enfim, acabou há pouco tempo atrás perdendo ele aqui, né? Pelo menos fisicamente, a presença dele aqui. E todos nós, tanto eu quanto o Márcio, o Igor também, a gente sabe da grandeza dele, o quanto ele foi importante para a história do Kung Fu, não só no Brasil, né? Porque você encontra referências do Mestre Chan no mundo aqui, inteiro. Nos nossos vizinhos, hermanos aqui. É muito forte o trabalho que ele fez e é muito relevante. Você teve treino com ele, você teve contato com ele direto, e queria que você falasse um pouco dessa experiência de treinar com ele e qual foi o ensinamento mais significativo que ele te deixou. Era interessante treinar com ele, porque se você senta, ele sentava bem com a perninha cruzada assim, punha a mão no joelho e olhava para você. Nossa, dava um nervoso aquilo. Aí você começava a errar, aí ele parava assim, não lembra, né? Eu falei, mas você tá me olhando aí, eu não tô conseguindo. Aí dava risada. Ele é muito sério, mas ele tinha uns momentos divertidos dele, assim, sabe? Eu lembro nitidamente eu encostado no balcão tomando café que ele gostava de oferecer, 8 horas da noite. Ele vinha lá, quem quer café, vem aqui tomar, né? E ficou muito marcado isso, tá? Isso faz muita falta agora, ele lá. Ele não deixava você se servir com café, ele ficava com a mão na garrafa, ele que servia o café, ele enchia a minha xícara até a boca, mas... Café preto lá. E aí, eu bebendo café, ele passou por trás de mim, de repente eu senti algo repuxando na minha escápula, era ele prendendo a minha escápula com os dedos, daí ele soltou e saiu dando aí saiu dando risada, que sacanagem. E é estranho você imaginar isso, a pessoa tão séria, né? E depois que eu passei a conviver com ele, ele faz as gracinhas dele, fazia as gracinhas dele, muito divertido, assim, sabe?
Isso humaniza muito, né? Humaniza muito. Esse tipo de coisa. A gente fala bastante dessa coisa do mestrão, inalcançável, assim, de repente ele vai e faz uma coisa dessa, você fala, nossa, você se diverte. Aproxima, né? Sim. Mas ele sabia muito do que ele ensinava, você notava que não era qualquer coisa. Ele vinha, você estava em qualquer parte do Cati que você está aprendendo, ele ia lá e imagina, de 170 formas que ele tinha na cabeça, ele vinha lá e falava, não é assim que faz. Mas ele já sabia em que parte que eu estava, ele corrigia um aqui, outro lá e tal. E tinha vez que ele te ensinava, você passava lá, sei lá, vai lá na semana que vem treinar, você parou nessa parte aqui. Ele com um monte de aluno, ele lembrava cada parte que você parou. Ele lembrava, te ensinava, corrigia os mais velhos, ele está fazendo errado. Então, ele era... E você falou de ensinamento, olha só curioso, eu quando eu entrei lá, eu fui muito corrigido, né? Porque você vem de uma outra escola e sempre tem aquele, né? Como é que fala? Adequação, né? A adequação, o telefone sem fio, né? Aquele negócio de que dá uma perdidinha aqui, outra lá, né? E ele me corrigiu e ele, às vezes eu tava, olha só, eu tava 20 pessoas fazendo cartilha, olhava pra mim assim, você, tudo errado. E a primeira vez que eu vi tudo errado, eu falei, pelo amor de Deus, tudo errado. Vamos jogar no primeiro carro que passar aqui agora. Vou me suicidar, né? O que é isso, né? Aí, ele, tudo errado, esse assim, esse assim. Aí eu, nossa, só 2, 3 coisas, né? Ainda bem, só corrigiu isso e tal. Aí chegava outra vez, tudo errado de novo. Aí todo mundo ficava até olhando, assim. E eu comecei a ficar meio mal, assim, ele ia em mim, assim, corrigir. Eu ficava pensando, deve ser porque eu vim de outro lugar, ele tá me testando ali, né? Aí me vieram falar, chegaram perto, olha, fica tranquilo, se ele tá te corrigindo é porque ele gostou de você. Aí eu parei para pensar, aí com outros me falando que era, se ele não tivesse gostado de você, ele largava fazendo errado, ele não ia se importar. É que ele queria que você se formasse, que você fosse um bom professor, etc. Então, se ele tá te corrigindo, gosta, pode gostar. E eu acho que o aprendizado foi esse, né? Você dá, lógico, você vai dar atenção a todos, mas você tem que dar uma atenção especial àquele que vai transmitir também, né? Que daí, senão, aí vira o telefone sem fio, né? Mas era muito bom ter aula com ele, tá fazendo falta agora. Imagino. Pra gente que não treinava direto com ele, quando a gente soube da notícia, foi um... E quando falece um mestre tão importante assim... Acho que a comunidade toda sente, assim. Né? Porque, e ainda mais que a gente imagina que os mestres são imortais, né? A gente imagina. São imortais. Então, enfim, muitos mestres assim, que faleceram, colegas, até por conta da pandemia, assim, nossa, o cara faleceu. Putz, então não é fácil, imagino, né? Tem outra coisa também de aprendizado. Olha só que interessante. Eu cheguei um dia para ele e falei, mestre... Antes de eu estudar acupuntura, todas essas coisas, né? Eu cheguei e falei, mestre, você ensina a arte da cura, né? O tratamento e tal. Ele olhou pra mim, você precisa treinar muito Kung Fu ainda pra curar. Eu falei, sim, senhor. Eu entendi aquilo como eu não sabia lidar com a minha própria energia, eu vou lidar com a dos outros, né? Isso que eu entendi. Para fazer, e estudando acupuntura, eu fui entender... que eu preciso estar entendendo o meu para fazer o do outro. E aí entra a questão da empatia também, e aí passei a entender isso na aula também, por que o aluno não consegue, e aí você ensina diferentes formas, você já deve ter passado por isso, né? Você muda as formas de ensinar até achar, esse aluno aprende assim, ó. Então aí você vai com ele daquela maneira. E você ficar dando burro em ponta de faca é ruim, né? Nossa, acho que o que mais a gente faz é mudar, adaptar o jeito. Né? Sim, total. Na pandemia, então, com videoaula, que tinha que fazer espelhado, faz com a direita, que se você fazer para a esquerda, nossa, muito. Ainda bem que não precisa mais, né? Não me fala, fazer espelhado é traumático, né? Não, ainda bem que não precisa mais essa coisa de ficar... Você deu aula online, não? Na pandemia? Durante a pandemia, dei aula online. Eu acho interessante citar que foi a ajuda dos meus alunos que a academia sobreviveu a esse período. Eu acho que eu vi um vídeo de vocês que foi a mesma coisa. Exatamente. Tá? Meus alunos, eles ficaram comigo na aula online, e quem não fez aula online continuou pagando. Falou, olha, eu não faço, mas eu vou pagar porque a academia precisa.
né? Então eu tive essa ajuda de custo, esse negócio durante toda a pandemia. Não fiquei desassistido, consegui pagar o aluguel, né? Legal. Foi muito interessante. Que legal, né? Criou esse senso de pertencimento. Não, que, aliás... E de uma forma muito prática, os professores, eles vivem da receita da mensalidade. Sim. Não tem outra coisa, o dinheiro não cai do céu. Legal, você falou, professor, da importância dos alunos, né? Nessa fase da pandemia, de criar mesmo essa rede de apoio. A gente teve bastante isso lá na Shaoxan, que é o nosso centro cultural, que abriga as duas escolas, tanto a Ponlai quanto a Chandigarh Brasil. E recentemente a gente participou do Campeonato Paulista, que foi lá em Lençóis. Paulista. Julho, né? Julho? Acho que foi julho, né? A Ponlai voltou a competir e a minha escola, que é a Chandigarh, foi a primeira vez que a gente compete com Tahiti. E você falou dos teus alunos e uma coisa me impressionou quando eu vi os teus alunos lá. E é bem marcante, né? Reconhecer, porque as camisas laranja não tem como... Mas o que eu fiquei impressionado é como a turma estava coesa, assim, unida, o pessoal super envolvido, engajado na torcida. Ali era uma torcida super forte, explosiva, né? Forte, muito legal eu senti isso. E te ouvindo agora falar que eles ajudaram nessa fase da pandemia, acho que é um reforço também, um resultado também do bom trabalho que você faz na condução das aulas e na condução para além de ensinar Kati, né? Ensinar mais sobre princípios, a relação humana, né? Exatamente. Parabéns para a turma aí. Estão muito de parabéns. Eu não sei se não sou só eu, né? É cada um contribuindo, eu acho que os iguais se atraem, né? Aquela questão da egrégora, né? Quando você vai no local, você se sente bem, você se sente parecido com aquilo, você se aproxima e fica, né? E quando você não se sente bem, você sai. É uma questão que eu levo muito a sério isso. Eu sei que quem não gosta entra, fica um mês e sai fora. Uhum. É uma seleção meio que natural aí, né? É natural. E eu sempre gostei desse negócio das pessoas interagirem umas com as outras, ajudar. Eu permito, como é que fala? A palavra não é essa, mas é como se fosse isso. Eu permito que as pessoas ajudem. Muitas vezes você fala, não, meu espaço, eu limpo, eu cuido, eu pago alguém, não sei o quê, e a pessoa só entra, faz aula, vai embora, sai. Relação comercial só. Relação comercial. E eu acho interessante a pessoa vir, e eu acho bonitinho, eu não fico sugerindo, mas eu vejo uma pessoa que foi ali, limpou um negócio ali que ficou sujo, tal. Não porque ela sujou, mas ela viu sujo, entendeu? Uhum. Não, o negócio tá meio desarrumado, vai lá, arruma. E quando a gente faz as nossas festas, todo mundo quer ir lá, encher as bexigas, pendurar as coisas, participar. E teve até aluno lá que quis ir pro campeonato só para torcer. Falei, eu vou lá torcer, eu vou dar ajuda, né? E eu acho extremamente importante, né? E quanto mais o grupo se movimentar junto, né? Um ajuda o outro, né? Não, e esse é um ganho incrível dos campeonatos, né? O campeonato gera senso de comunidade. É muito E é muito legal, incrível. né? Você tá junto com os alunos. Lá na escola mesmo, a gente tá com os alunos de Tai Chi de Kung Fu fazendo coisas, rifa, biscoito, enfim, para arrecadar dinheiro para ir para Goiânia, porque, né? Vocês vão pro Brasileiro também? A gente não tem patrocínio e tudo mais, mas gera esse senso de grupo mesmo. E você comentando essa coisa do aluno cuidar do espaço, eu e o Márcio, a gente vem de uma época de treinar Kung Fu, ali dos anos 90, olha os anos 90 de novo, que era comum a gente limpar a sala de treino. Era comum limpar banheiro, era comum varrer o chão, era comum passar um pano. Além de comum, você era meio que... Entendeu? Tem que limpar, Tem que limpar, né? Já limpou o banheiro pra você poder ir embora? Aí você pode ir embora agora. E você pagava mensalidade, entendeu? Não tinha nada assim de, meu Deus, eu estou pagando aqui e o professor tá me mandando limpar. Era absolutamente Eu vou te falar normal. que eu tinha tanto orgulho, cara, de lavar banheiro. Os exames, a gente Era arrumava gostoso. tudo. Não, era demais, cara. Não, e primeiro que a gente fazia uma farra, né? A gente fazia um negócio, uma sacanagem lá. Pegava a água suja que ficava, aí, por exemplo, o Igor tá tomando banho lá. Aí chegava um, abria o box, jogava água suja, você embaixo. Que legal que foi nos anos 90, né, cara? Era uma zoeira, cara. Ele é o traumatizado. Liberado, né? É que nos anos 90 o Igor ainda não estava. Você é de que ano? 87.
Ah, você é de 87. Eu era um pequeno filhote, né? Um pequeno filhote. Não estava ainda disponível pra gente jogar. Não. Jogar coisas. Não, o bolinho ainda não estava assim. Não tá. Mas acho que é isso, né? Um pouco nesse espírito mesmo. Ontem a gente teve uma atividade, né? Ah, sim. No espaço, com um grupo de jovens chineses, taiwaneses, e rolou isso também. Terminou a atividade 3:30 da tarde, se dividiram em equipes nos 3 andares lá, e se limpando tudo, ajeitando as coisas. É legal isso. Sim. Porque é uma forma também deles se relacionarem com o espaço de outro jeito, é uma forma de você também sentir que aquilo é seu. E que você vai deixar para alguém também. Pronto para usar, enfim, um lixo tirado, etc. Muito bom, muito bom. Até os adolescentes lá, uma vez eles estavam falando, recente, né? Estavam falando, você está escorregando muito, não sei o que. Podia limpar, né? Aí eles foram lá, pegaram a vassoura, o rodo, o aspirador e ficaram limpando lá. Mas é legal isso, porque principalmente para os mais jovens, você ensina uma proatividade. Que reverbera em casa, né? Isso, exatamente, entendeu? Porque você tem um sentimento de pertencimento, né? O jovem está em casa e espera que a mãe faz a comida, que lava a louça, leva para ele, que arruma uma cama, que pega a toalha. Pô, você não está aqui de hóspede, né? Vamos ser mais proativos. Então, uma academia de Kung Fu que tem esses princípios do Shaolin, né? De tipo, vamos cuidar do templo, vamos lá limpar, vamos lavar. Cuidar do que é nosso, do coletivo. Vamos cozinhar e todo mundo vai comer, é para todo mundo, agora lava, todo mundo vai lavar. Cara, isso você vestir a camisa nesse sentido, putz, você edifica o homem, né? Não o homem em gênero, mas o homem como ser humano, assim. Ufa. Sim. Não. Já ia falar, e a mulher também. Mas... Curioso foi o dia da mudança, que não estava planejado para ser naquele dia. Foi assim, foi um dia que eu cheguei e falei, pessoal, dá uma colocada nos negócios no saco, tal, só para eu ir preparando, depois eu vou levar, tal. Colocou, subi para me trocar, quando eu vi, já tinha chegado o pessoal da turma seguinte, olharam aqui, já começaram a recolher, botar no carro. Em questão de horas, eu não tinha mais nada na academia para dar aula. Eu fiquei 2 dias sem dar aula porque eu não tinha os equipamentos. E a outra não estava pronta ainda. Eu falei, então, quinta e sexta não tem aula, tá, gente? Porque não tem como dar aula aqui. Apesar que, sei lá, você tem no espaço, você faz, né? Sim. Mas eu achei melhor já, então já que vai, vamos arrumar o outro espaço. Foi questão de horas, eles levaram tudo, cada um no seu carro, foram enfiando. Só ficou aquilo que não cabia nos carros. Que aí veio outro aluno com um carro maior e já levou depois. Não, é muito gostoso isso. Casa nova, porque é uma casa nova sua, mas que é de todo mundo. Sim. Nossa, muito legal isso. Muito, muito bom. E hoje, professor, a sua escola continua no Ipiranga, só que só mudou de vila, de localidade? Não. Ele ficava assim, a 3 minutos do metrô do Ipiranga, agora tá 10. 7 minutinhos a mais a pé. Então, já serve para aquecer, né? Uma caminhadinha. Sim, chega a aquecer. Já dá Mas aí na hora de ir pro metrô, todo mundo oferece carona e tal, então nem pega muito. Eu tenho aluno que vem lá do Tucuruvi, tem aluno que vem lá do Brás, né? Tem Higienópolis. Daqui a pouco você vai ter um aluno que vai vir do Alto da Lapa. Do Alto da Lapa. Não, esse é aluno de vocês, né? Papo bom. Muito obrigado, viu, professor, pela generosidade, pela conversa. É sempre bom conhecer um pouco mais de perto a trajetória de outros professores que estão aí fazendo história com Kung Fu, influenciando e mudando, ajudando a mudar a vida das pessoas. Parabéns pelo seu trabalho. Mais uma vez, a gente agradece aqui pela sua presença. Obrigado. Palavras finais aí, muito obrigado. Só uma coisa, o Instagram qualquer? Instagram é @Câmara Shaolin. Tá. Que não é um marketing fácil. Bom, não é mesmo? Muito fácil. Professor, obrigado. Eu acho que a profissão que a gente tem, né, de professor, guiar alguém, né, eu acho que a gente ser um instrumento, né, para guiar a pessoa com aquilo que a gente também aprendeu com os nossos mestres. Eu acho um educador. Mas acho que é muito nobre, assim, né, muito legal. Então, obrigado por compartilhar sua história, né. Um pouquinho do Mestre Shan também, que a gente sempre admirou. Né? E é isso. É isso aí.
E, bom, se você chegou até aqui, acho que o mínimo é um like, né? Aqui embaixo do vídeo. E um comentário na comentário? sequência. E uma pergunta também para o professor, ou 2 ou 3. Verdade. Né? Alguma sugestão, alguma sugestão de tema ou convidado que você queira ver, pode colocar aqui embaixo também. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, que também ajuda o canal a crescer e o YouTube entende que é um espaço relevante, ele vai mandar para mais pessoas. É isso? É isso. E não, tá faltando tá aparecendo aqui o Pix. Esses caras são os caras de visão, hein? Se esse vídeo e outros tocaram seu coração, faz uma contribuição para a gente seguir fazendo aqui, produzindo esse conteúdo maravilhoso. Exatamente. E cheio de alegria. Falta uma coisa. Muito bem. Nada como um professor marqueteiro. Tem um presente aqui para o professor. Olha, qual é a minha câmera mesmo? Aquela ali. Já apareceu em vários episódios, né? Eu fazendo isso aqui. Não vou fazer de novo, não. Esse aqui é um livro que Igor fez a diagramação. E um coletivo de amigos e alunos, nós fizemos a tradução. Livro do meu mestre Chen Ziqian, do meu Shifu. 2ª edição em língua portuguesa. Presente para você. Obrigado. Boa leitura. E se tiver contribuições aí sobre o texto, fique à vontade. E sobre o design também, né? Você trabalha com criação. Isso. Olha, você sabe que o Gil é um empreendedor nato, né? Porque eu tinha a edição 1, ele vendeu a minha edição. Mas você sabe que eu tenho uma versão mais rara, né? Que foi a prova. Tá ali, ó. Aquela com... Daqui uns anos o Mercado Livre vai estar bem cotado ali, né? Toda rabiscada. Eu tenho umas canecas assim, dessas assim, né? Eu tenho a versão 0, que é a que deu errado. Mas todo mundo fala, eu quero... Não, aqui deu errado, todo mundo quer. É isso aí, gente. Obrigado. Valeu. E até o próximo.